vem de uma família cristã, mas não praticante, como acontece muito, né? E aí participei de grupo de adolescente na Igreja Católica, ia à missa, até que numa situação meio complexa, na minha família, em caso de ansiedade, depressão, algumas coisas, me levaram a ir a um culto. E aí eu fui num culto e nessa época eu tinha um vazio muito grande e eu tentei preencher esse vazio com bebida. Olha. Acabei até entrando num coma alcoólico e aí isso foi tão forte que eu fui parar na igreja evangélica. Porque acho que acontece muito isso da... O amor ou dor, né? Isso. E aí foi pela eu fui, conheci, aceitei a Jesus como meu único suficiente salvador e me batizei. Só que lá o foco era muito pro homem. Sabe? O foco era distorcido, então era o pastor, homens, e a gente sabe que quando o foco ele não está certo, as coisas não perduram, porque o nosso foco é Jesus, tem que ser, porque Sim. Ele é perfeito, o homem não é, eu não sou, vocês não são, não é. E aí com isso, mesmo batizada, depois eu me afastei. Então, eu falo que por mais que eu tenha tido um batismo, eu não sinto uma conversão verdadeira, sabe? Isso lá a gente está falando de 2004, mais ou menos. Por conta do foco errado, me afastei. Fiquei decepcionada com o homem, com a instituição, igreja, me afastei, passei muitos anos longe, depois voltei, assim, sentia falta, sempre uma falta. Já tive muitas dores, assim, desde transtorno de pânico, depressão, abusos, várias coisas ao longo da vida, que eu acho que foi forjando também a mulher que eu sou hoje. E aí, com isso, com esse vazio, mesmo depois tendo me tratado, acompanhamento médico, tudo da questão da depressão, eu senti um vazio muito grande. E eu comecei, assim, eu precisava achar uma forma de preencher isso. E aí, bem mais recente, assim, voltei a frequentar uma missa, porque eu precisava buscar para tentar achar alguma coisa para me preencher. E aí, bem mais recente, ano passado, 2020, no início do ano, eu, assim, zero depressão, questões emocionais todas solucionadas, mas ainda faltava alguma coisa. E aí, eu comecei a fazer... Provavelmente vocês já ouviram falar no Rosário do Frei Gilson. Sim. Na Quaresma. Já. Ficou bem famoso ano passado, porque teve muita crítica. Tiveram algumas críticas em cima. Pessoas que não conhecem e tal. E eu acordava todos os dias, 4 horas da manhã, para rezar o Rosário ali, que é o terço, né? 3 vezes. E ficava lá rezando, Pai Nosso, Ave Maria. Eu acho que, assim... Qualquer coisa que te conecte a Deus é muito válida. É importante. É válida. Exatamente. Entendeu? Eu não defendo, porque é tal religião, Eu acho que é você e Deus. É isso. Isso é o mais importante. Então, eu estava ali, porém, eu ficava rezando, mas eu não sentia uma conexão total, né? Como eu esperava. Não preenchia o vazio que você estava sentindo. Não preenchia. E aí, eu falo que o algoritmo, ele é muito esperto, né? Ele entende o que a gente está pensando. Não, o algoritmo, eu ficava lá. Se a pessoa tá vendo todo dia, um monte de... Tá ali horas rezando. Isso começou a me entregar umas pregações. Olha só, E aí, fortes, né? começou a me entregar umas pregações, eu vi uma pregação do Tiago Brunet, e aquilo ali, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi o Espírito Santo falando comigo e me deu uma sacudida. E eu falei bem assim, é isso? E mexeu tanto comigo que eu mandei pro meu marido. E aí também foi começando a agir nele. Olha só, como é recente, gente. Ano passado. E olhar pra vocês hoje, nossa. Aí começou a agir, aí pregação, vendo e aquele mover. O meu marido, ele parou, apareceu para ele uma do Luciano Subirá,
falava sobre jejum. Ele até então, assim, nunca tinha... ia à missa comigo de vez em quando, mas nunca tinha visto muitas pregações, nem nada. Acho que tinha até uma certa restrição. E aí, ele... Assim, ele não, o Espírito Santo ia ali com ele, colocou na cabeça dele, ele falou bem assim, vou fazer um jejum de 2 dias. Na época, ele bebia todos os dias. Olha e aí, acho só. que isso é uma coisa até importante para voltar, porque um dos motivos que me fez fazer essa quaresma, participar do rosário, né? Era pedir a Deus para ele parar de beber. Porque era uma coisa que me incomodava muito. Porque não era uma coisa... Por mais que eu nunca tivesse visto ele bêbado, assim... ele tinha muito controle do nível de chegar... Era questão da frequência. Porque desde que veio a pandemia, tudo... isso aumentou muito. E aí, empresário, estressado, tudo... Ele colocava essa questão... eu bebo pra relaxar. Aí, se o dia tinha sido muito bom, bebia pra comemorar. Se o dia tinha sido ruim, bebia pra relaxar. Mas isso era todos os dias. E me incomodava. E aí, quando chegou nessa questão do início de 2025, ele encerrava o expediente dele às 16 horas todos os dias. Então, ele começava a beber 4 horas da tarde e ia até ali 6 horas, ainda levava cerveja para tomar em casa. Então, isso me incomodava muito. E aí, foi aí que eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, não, eu não casei, eu não quero isso para minha vida. Não quero, assim, eu casei, eu tenho certeza que é o homem da minha vida, que é o homem que eu vou ficar para sempre, mas isso me incomoda muito. E eu chorei várias vezes sozinha aqui. Mãe de meninas, né, também, acho que para as meninas verem, né, um pouco desse exemplo, essa preocupação, né, falar, olha, qual exemplo o papai vai dar. Exemplo, tudo. Na época, até se passasse no supermercado, a maior falava, cerveja, papai. Já fazia associação e tudo. E aí, eu falei dessa questão da bebida com frequência, para voltar lá na questão do jejum, ele ficou ali, ele avisou na empresa, falou, tô off aí 2 dias, e ele ficou esses 2 dias sem telefone, sem televisão, ele fumava, aí sem o cigarro eletrônico, sem bebida, sem nada, só ele e a Bíblia. Jesus. Só ele. Se eu precisasse falar com ele... Radical. Então, você vê que é total, assim, não tem como falar, foi Thaís que falou, foi... Não, é a ação do Espírito Santo, porque não tem explicação, a intensidade das coisas, sabe? A entrega. Não, o jejum que ele fez, tem muitos cristãos que passaram a vida e não chegaram a fazer esse jejum tão intenso assim, né? Sim. Em busca de alguma coisa. E aí começou... Isso já foi ali mais ou menos em fevereiro. Aí a gente assistia o Café com Destino do Thiago Brunet todos os dias, e aí teria um método Destiny aqui em São Paulo. Só eu tava com a pequena, a Clarinha, que não tinha nem 1 ano ainda. Eu tinha vontade de vir, mas não dava, tava amamentando ainda. E eu falei, por que você não vai? E ele falou, eu tô com vontade de ir. E se vocês moravam no Espírito Santo, né? Deixa eu falar. Espírito Santo. Foi Espírito Santo. A gente veio no final do ano passado. Aí ele falou bem assim, eu tô com vontade de ir. E veio. E esse é um programa maravilhoso. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, de participar. Ele chama... método Destiny, são 12 princípios para uma vida de paz e prosperidade. Então, ele trabalha ali para o empresário, para qualquer tipo de pessoa é 100% baseado na Bíblia. Então, os princípios são verdade, paz, honra, perdão, fé. Então, são coisas que, se você seguir, não tem como a vida dar errado. Não que vai ser fácil, porque, assim, na vida teremos aflições. Sim, com certeza. Só que é um direcionamento muito poderoso, né? E aí ele veio, quando ele voltou para Vitória. Eu já vi mais uma mudança, porque aí, a partir desse momento, eu já o via orando de joelho todos os dias. Então, assim, já foi mais... Isso ainda sem igreja, sem ter aceitado Jesus ainda. Então, eu acredito... No coração dele. Eu acredito que nesse momento ali, entre esse jejum dele e o próprio método 10, já tenha... Não sei, eu tenho que perguntar a ele, porque
no evento, o Thiago Brunelli chega a fazer um apelo. Então, eu não sei se ele foi, mas ali naquele momento já teve uma mudança nele. E aí, em fevereiro, tinha inscrição pro Legendários. Olha só. Lá em Vitória. Lá em Vitória é concorridíssimo. Vocês não têm noção, porque é uma pista só. Sobem mais ou menos 500 participantes e 500 servidores. É uma pista bem grande, né? Sim. E aí, a inscrição acaba em questão de minutos. Assim, Olha só. segundos. É muito rápido, muito rápido. Colega do trabalho, na época eu trabalhava no Banco do Estado, e aí um colega tinha feito, me falou, eu falei, eu vou escrevê-lo. Abria 10 horas da noite. Fui lá tentar escrever, eu fiquei de 10 horas da noite até 1 hora da manhã tentando, porque podia cair alguma inscrição no boleto, e o site ficava caindo assim, e não conseguia, ele lá dormindo. Ele nem sabia o que era Legendário. E eu fiquei... Mas a sua esperança qual que era? Assim, o que seu amigo falou que você se inscreveu, ele que você queria que ele voltasse? Eu acho que era uma conexão, assim, da mesma forma que ele teve o jejum, que ele teve um momento, eu sempre imaginei assim, você vai para uma montanha, você vai lá ficar lá seus 4 dias, sem telefone, um monte de gente querendo, ó, você vai subir, vai ficar louvando, vai ficar aqui... Deus vai falar com você, entendeu? Porque se a gente se recolhe ali no quarto, fica, Deus fala, imagina você tá indo, se esforçando, subindo lá, se dedicando. Não tem como. E eu achava que era muito essa questão da mudança mesmo. De sedimentar, essa questão da mudança. Nessa época nem era sedimentar, porque ainda estava muito no início. Mas era não apagar aquela chama que ele começou ali e não voltar aos velhos hábitos, né? E aí... dele realmente ter uma experiência, um encontro. Era o que eu pensava. E eu ficava... Só que aí a gente volta para aquela questão que o tempo de Deus, ele é perfeito e não é o nosso tempo. E a gente fica procurando alguma coisa. E a gente sempre fica. Eu fiquei lá, tentei, nada, ele lá dormindo. Ele podia pelo menos estar no outro computador tentando ajudar, mas enfim, não era o momento. Isso foi em fevereiro. Aí, março, ele já continuava lá orando. E aí, ele continuou com o cigarro eletrônico, porque é uma questão de vício, de dependência química. Só que ele diminuiu muito a questão da bebida. Ele praticamente não estava mais bebendo. Olha só que bem. Então, já tinha mudança. Eu via que ele queria largar o cigarro, mas tinha aquela questão ainda da necessidade. Aí, março, abril... Quando foi em maio, teria outra turma do método. E aí a Clarinha, ela já tinha feito 1 ano, já tinha desmamado. Eu falei, eu vou. Quando essa é a primeira vez, assim, longe das duas, tempo, assim. Eu falei, eu vou. Aí eu vim em maio. Aí eu vim em maio, fiz, foi sensacional, muito bom. Quando eu estava aqui em São Paulo, eu estava até ali pertíssimo de onde eu moro hoje. Eu falei bem assim, eu vou morar aqui. É inexplicável, né? A gente, quando queima um negócio no nosso coração e tá assim... Nunca pensei improvável, né? Improvável. Nunca pensei, vou mudar para São Paulo, nunca. Mas assim, a vida é estável lá, tudo certinho. Gente, eu era concursada, 16 anos de concursar no Banco do Estado do Espírito Santo. Tinha um salário ok, tinha o banco, ele pagava parte da escola das meninas. Olha e aí, isso. Benefícios, EPLS. Jamais sair. E aí veio isso, eu cheguei lá, comentei com o Thiago, mas não era uma coisa assim muito... E é engraçado que... você já tinha pensado em sair do banco outras vezes? Já. A gente sabe o lugar, no fundo, se você olhar para dentro, você sabe onde é o seu lugar e onde não é. Às vezes você pode escolher estar um tempo no lugar que não é o seu. Mas você sabe onde é o seu lugar. Todo mundo sabe. Eu não sei. Olha, tira um tempo lá, olha para si, vai lá,